Quero aproveitar e agradecer aqueles que nos visitam. Estou vendo Eliel, Patrícia, estou vendo também uma amiga da Érica, que está aí também, né? E tem alguns irmãos aí. Patrícia está ali? Muito bem. Graças a Deus, irmãos. Êxodo capítulo 1. Nós iniciamos semana passada a nossa série de reflexões dentro de Êxodo. Nós fizemos uma introdução na semana passada e hoje também nós vamos trazer alguns apontamentos introdutórios ainda para nos ajudar a fazer uma boa leitura desse texto tão rico e tão desafiador para todos nós. Mas antes, vamos fazer a leitura do verso 1. Nós leremos todo o capítulo 1, depois leremos Êxodo capítulo 3, verso de número 7. Muito bem, diz assim, as palavras de Moisés. Moisés escreveu todo o Pentateuco, né? Então, Êxodo 1, são esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com a sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Azer. Todas as pessoas, pois, que desceram de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos e aumentaram muito e se multiplicaram e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios, com tirania, faziam servir os filhos de Israel e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo: quando servirdes de parteiras hebreias, examinai, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que fizestes isso e deixastes viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são mais vigorosas. E antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nasceram, os hebreus, lançareis no Nilo, mas todas as filhas vocês deixarão viver. Verso 2, os primeiros versos. Foi-se o homem da casa de Levi e casou-se com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Hebreus 3, verso 7,
palavra do Senhor diz, já no encontro de Moisés com Deus ali no Horebe, Deus diz a Moisés: disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos teus exatores, conheço-lhes o sofrimento. Senhor, obrigado pela tua palavra lida nessa manhã. A tua palavra já é a boa semente, Senhor. Ela é poderosa para gerar os frutos no nosso coração. Mas, Senhor, que nessa manhã haja a tua iluminação, Senhor, entre nós. Conceda, Deus, ao pregador graça, sabedoria, unção, para transmitir a tua palavra, Senhor, com toda fidelidade. E dá a cada um dos meus ouvintes, Deus, essa mesma graça, essa mesma sabedoria, essa mesma unção, para que essa palavra possa chegar até a mente deles com muita clareza. Mas, sobretudo, nós te pedimos, Senhor, que essa palavra não fique apenas na nossa mente, no nosso intelecto, mas também te pedimos que ela possa cair no nosso coração e possa, Senhor, produzir frutos para a tua própria glória. Assim nós oramos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém. Irmãos, sempre quando nós temos diante de nós um texto bíblico para ler, nós precisamos estabelecer alguns critérios de leitura do texto. Cada parte das Escrituras precisa das devidas ferramentas para que a gente possa entendê-las com profundidade e com exatidão. E sempre a primeira pergunta que a gente tem que responder é: qual é a intenção do autor a escrever essa porção que nós estamos lendo? Então, a intenção do autor sempre é fundamental para que a gente entenda a mensagem. Portanto, a gente não pode tirar as conclusões da nossa própria mente, mas nós precisamos nos aproximar da mente do autor para que, iluminados pelo Espírito, a gente conheça a intenção do autor, pelo menos se aproxime dessa intenção, para depois daí a gente fazer a nossa teologia. Ou seja, a gente primeiro entende o texto e o contexto, e a intenção do autor, e depois a gente faz a nossa interpretação e a aplicação daquele texto para a nossa realidade. Então, esses são os critérios. E com essa narrativa aqui de Êxodo também não é diferente, né? Então, Êxodo está dentro de um bloco maior que a gente chama de Torá, ou então Pentateuco, que são os primeiros 5 livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, eles são um bloco costurado por um mesmo autor, que é Moisés. E quando Moisés escreve Êxodo, a gente precisa ter em mente que ele também já tinha a percepção da criação e da revelação que já foi passada de forma oral, não é? Isso é importante a gente entender, que existe uma oralidade que precede o texto escrito. Então, os textos são construídos dessa forma. Por exemplo, nós temos aqui Moisés escrevendo sobre Gênesis, do qual o Êxodo é muito devedor, e nós vamos ver que existe uma interface, que existe uma total sincronia entre Êxodo e Gênesis, mas nós sabemos que Moisés não tirou isso do nada. Ele não subiu no monte, teve a revelação, escreveu em momento de transe, né, Gênesis e tal. Essa tradição já era uma tradição que vinha sendo passada de pai para filho de forma oral. Então, Moisés costura toda essa oralidade, toda essa tradição, e ele sistematiza tudo isso e escreve. Mas isso já é algo que já vinha sendo construído. Nós entendemos e sabemos que o Deus de Israel, o Deus que nós servimos, ele é um Deus da história. Então, ele sempre se revelou ao seu povo na história, e sempre se apresentou a esse povo, e é justamente essa história que compõe aqui o livro que a gente chama de Torá, esse grande conjunto de livros que a gente chama de lei do Senhor. Isso é muito interessante, porque quando a gente pensa em lei, a gente pensa assim: pode isso, não pode aquilo, né? Sempre como se fosse
pontos positivos e pontos negativos que a gente deve seguir. Mas para o judeu, lei tem a ver com caminhada, lei tem a ver com vida. Ou seja, enquanto Deus caminha com o seu povo, Ele revela a sua vontade, Ele revela o seu caráter. Então, quando Davi fala, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, Davi se refere à Torá, ele vai dizer o seguinte: as histórias contadas ali na Torá, os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, desde Gênesis até Deuteronômio, essa história, essa caminhada com Deus, ela é a lei de Deus. Deus se revela, ou seja, o caráter de Deus está costurado na história do seu povo. Isso é importante para nós, irmãos, que nesse exato momento também, Deus está costurando o seu caráter, está se revelando a nós também dentro da nossa história. Conquanto nós não temos agora nenhuma pretensão de reescrever ou escrever uma parte da Bíblia, é verdade dizer também que nós participamos desses atos revelatórios de Deus. Só um parênteses, né? Nós temos um livro do Novo Testamento que é chamado de Atos. Os irmãos conhecem? Que foi escrito por Lucas. Não é? Nós temos lá Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Né? E é interessante que o livro de Atos, se você é um estudioso atento, você vai ver uma coisa interessante, que são os atos apostólicos, mas são também os atos e a história da igreja nascente ali do primeiro século. Se você for ver, o livro de Atos não termina. Já viu essa curiosidade? Depois você vê lá. Não tem assim um ponto final. Não tem uma bênção final no livro de Atos. A intenção, e a coisa interessante, é que ele vai falando sobre as viagens de Paulo, e parece que o livro se perdeu porque ele termina sem pé nem cabeça, com Paulo viajando e tal. Isso é intencional, irmão, sabe por quê? Porque os Atos, ou o livro de Atos, não terminou. Ele está sendo escrito agora. A história da igreja continua produzindo esse grande livro que o Senhor dos altos céus está escrevendo, do qual um dia Ele irá abrir para todos nós, que é o livro da vida, não é? É o livro da vida da igreja, da história da igreja, e isso é fantástico. Nós estamos também, nesse exato momento, escrevendo o livro de Atos. São os atos agora dos cristãos em pleno século XXI, até que o nosso Senhor possa vir. Muito bem. E como nós falamos, quando Moisés escreveu o Êxodo, ele tinha em mente Gênesis. Sobretudo, os primeiros capítulos ali de Gênesis, que é Gênesis 1, 2 e 3. E aqui tem uma chave muito importante para a gente ler toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Quando você pega um livro para ler, que vai apresentar alguma ideia, ali na primeira página, geralmente nós temos um capítulo que é chamado de introdução, já viu? Ou um pré-capítulo, não é? Introdução. É isso mesmo, irmãos? Os irmãos estão lendo, né? Não tem isso? Introdução. Se você lê, sobretudo os americanos fazem muito isso. Se você lê a introdução do livro, você já sabe exatamente tudo que vai acontecer no restante do livro. Os americanos fazem muito isso. A maioria dos escritores americanos, na introdução, eles já entregam todo o conteúdo do livro. É como se fosse uma breve história de tudo aquilo que eles vão desenvolver ao longo das próximas páginas. Então, é chamado de introdução por conta disso. Ele revela a intenção do conteúdo que ele irá apresentar de maneira resumida. Aqui nas Escrituras também, gente. Não sei se você já parou para perceber isso, mas em Gênesis, capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, nós temos a introdução de toda a história bíblica, de todo o enredo bíblico. Ali em Gênesis 1, 2 e 3, nós temos aquilo que os teólogos vão chamar de proto-evangelho. Ou seja, um pré-evangelho, uma pré-história da redenção.
todo o drama bíblico, todo o enredo bíblico está muito bem resumido nesses 3 primeiros capítulos. Nós temos o primeiro capítulo que fala da nossa criação, a criação da humanidade, mas também a criação de todo o cosmos. No segundo capítulo, nós temos uma lupa sendo lançada sobre o homem, iluminando a relação de Deus com o homem e o propósito de Deus para esse homem, não só apenas como um ser diante dele, mas um ser que está pareado com o seu semelhante. Nós temos ali a criação da mulher a partir da costela do homem, mostrando que o homem é um sócio ser, o homem não pode viver de forma isolada, nós nos precisamos, e a ideia ali de complementariedade de homem e de mulher, socialmente falando, é uma ideia que nós precisamos viver de forma comunitária em complementariedade, nunca em competição. Mas no capítulo 3, o que nós temos ali? No capítulo 3 nós temos o relato da queda do homem. Alguma coisa deu errado. Então nós temos a criação, capítulo 1 e capítulo 2. No capítulo 3 nós temos a queda, o homem se divorciou de Deus, se emancipou de Deus e se emancipou também automaticamente do seu semelhante. E nós temos nesse capítulo 3 também o anúncio da redenção. Então nós temos esse esquema bíblico triádico: criação, queda e redenção. Ou seja, Deus criou, o homem caiu, e no capítulo 3, a segunda parte do capítulo 3, Deus redimiu. Então nós temos ali criação, queda e redenção. É com esse esquema em mente que Moisés escreve em Êxodo. Então, por favor, na nossa caminhada, que vai durar aí 2 anos, pelo menos, estudando esse livro, tenha sempre isso em mente, que Moisés pensava dentro dessas categorias também, de criação, de queda e de redenção. E nós vamos ver que ele faz eco toda hora, quando ele escreve aqui a história do povo de Israel e a libertação de Deus, ele vai fazer poderosas alusões e poderosas referências à criação de Deus, à rebelião do homem e à misericordiosa redenção do Senhor. Isso é um ponto. E Moisés tinha essa intenção. Só que nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados porque, além da gente ter esse alcance teológico de Moisés, nós temos um algo a mais. Nós temos Jesus Cristo. E nós, quando lemos toda a história do povo de Deus, desde Gênesis até Malaquias, nós vemos claramente que Deus revelou, por meio dessa história e por meio dos homens que ele levantou, muitos tipos, muitas referências que apontavam para o próprio Jesus. Então a gente diz, por exemplo, que Davi era um tipo de Jesus, porque se Davi era o rei de Israel, humano, Jesus é o rei eterno de Israel, o verdadeiro Davi. Nós temos, por exemplo, quando Deus fala para Abraão deixar sua terra, sua parentela, na casa do seu pai e tudo mais, nós sabemos que quem é o verdadeiro Abraão é Jesus. Foi Jesus que deixou a casa do seu pai, a sua parentela, foi para uma terra, não é isso? Foi Jesus que veio a esse mundo. Então, Abraão é um símbolo do próprio Jesus. Isaac, que o significado é sorriso, nós sabemos muito bem ali no Monte Moriá, quando Abraão vai sacrificar Isaac, e depois Abraão vai dizer que o cordeiro proverá. Isaac, o sorriso de Deus, é o próprio Jesus. Assim como Isaac levava o lenho para o sacrifício do monte, Jesus levou o lenho também, que é o madeiro, para o Monte Calvário. Não é assim? Só que ali no Monte Moriá, Isaac foi livrado por causa de um cordeiro que Deus proveu. Só que no Monte Calvário, o Filho de Deus não foi poupado. Né? Então nós temos Jacó também, que é justamente esse símbolo também de Jesus Cristo, né? Ele é o Senhor que produz descendência para o povo de Israel. Então, essa é a leitura do Antigo Testamento. E a gente poderia falar de Esdras, de Neemias, a gente podia falar de Baraque, Jefité, quem que você quiser falar, sempre vai apontar
para Jesus Cristo. O Lutero vai dizer uma coisa interessante, irmãos. Ele vai dizer o seguinte, que em todas as páginas das Escrituras, Cristo se revela. De Gênesis a Apocalipse, tudo tem a ver com Ele. Tem até uma música que a gente canta assim, tem tudo a ver com Ele. Então, quando nós lemos as Escrituras, a gente precisa ler com essa mente de Jesus Cristo, do acontecimento de Jesus Cristo e da revelação de Jesus na nossa história. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos ver também que a história de Moisés, a vida de Moisés, é claramente um tipo de Jesus. Moisés viveu historicamente. Não estou falando que Moisés é um conto de fadas. Ele foi um personagem histórico. Mas a vida dele aponta para a própria vida de Jesus. E nós vamos ver isso de uma forma muito clara. Isso vai ser assim, para nós um grande deleite quando a gente fizer os paralelos entre a vida de Moisés e a vida de Jesus. Já nesse primeiro capítulo, nós temos isso assim, de uma forma muito clara e muito evidente. Então, vamos estudar então, um pouco o texto? Vamos? Amém? Domingo que vem, sem ser esse no outro. Domingo que é porque o próximo já é ser ágape, né? Mas no dia 12, com a graça de Deus, a gente estuda. Hoje nosso culto foi pequenininho, porque nosso horário passou um pouquinho. Muita coisa boa aconteceu. Feche os olhos e vamos orar. Obrigado por essa manhã tão alegre, Senhor, tanta coisa boa e tanta bênção que nós desfrutamos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Que alegria estar na Tua casa, Senhor. Que alegria te cultuar, ó Deus. Recebe o nosso louvor. Pai, que nesse percurso que vamos estudar Êxodo, só possa nos dar muita da Tua graça, da Tua sabedoria, da Tua revelação, Pai. Continua conosco e nos abençoe. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém. Irmão, só um convite, assim nós encerramos. Logo mais à noite, nós também iniciamos uma série de mensagens muito desafiadora na Epístola de Judas. Nosso tema geral é A Verdade Importa. Então, esse é o tema que vai nortear tanto as nossas reflexões pela manhã, os 2 momentos da Escola Bíblica Dominical, como também nos nossos cultos à noite. Então, nós vamos estudar Judas, um texto muito desafiador e muito urgente para a igreja. Se Êxodo fala dos perigos externos do povo, não é? À noite nós vamos pensar sobre os inimigos que estão dentro da igreja. Então, vem à noite também. Você que vem de manhã, vem à noite, participe conosco. Certamente você será grandemente abençoado. Amém?